Queridos irmãos, bom dia. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Amada igreja, é com alegria e louvor a Deus que nós nos reunimos para o culto solene, para adorar o Senhor, para ouvir a sua palavra, a sua instrução. E hoje é um dia especial para nós, como igreja Bom Samaritano, porque nós vamos dar início hoje a duas novas séries de sermões. Uma hoje em parábolas e a outra à noite no Evangelho de Mateus. Então, de antemão, eu quero pedir à igreja que ore em favor do pregador, para que o Senhor Deus me dê a correta interpretação da palavra, para assim expor a vocês as Escrituras e alimentá-los devidamente com a palavra de Deus. Eu preciso muito que os irmãos estejam ao longo deste ano, enquanto durar esta série de exposições, que vocês orem ao Senhor para que Ele me ajude e ajude os irmãos a receberem a palavra de Deus. Hoje nós vamos começar nesta manhã falando sobre as parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir de hoje, começamos a examinar as parábolas de Jesus. Na verdade, nós vamos examinar várias parábolas, inclusive algumas do Antigo Testamento. Nós estamos acostumados a falar em parábolas de Jesus, mas existem parábolas no Antigo Testamento que não foram faladas pelo Senhor. Claro, Jesus veio, ele se fez carne já no Novo Testamento, né? No Novo Concerto. Mas no Antigo Concerto, na Antiga Aliança, as parábolas estavam ali e foram também uma forma de Deus revelar a verdade, comunicar a verdade ao seu povo. Nós vamos examinar algumas delas também nesta série de sermões. As parábolas, elas ocupam um papel muito importante nessa revelação divina. Elas foram, de maneira muito ampla, utilizadas pelo Senhor, utilizadas por Cristo. No Antigo Testamento, nós encontramos parábolas e muitas figuras de linguagem nos escritos dos profetas, nos livros poéticos, nos provérbios e também em muitas metáforas, como aquela muito famosa que foi usada pelo profeta Natã diante de Davi, aquela parábola da ovelha que foi tomada do seu dono por um homem mau. E aquela era a única ovelha que aquele homem tinha, que aquela família tinha, e dela eles sobreviviam consumindo leite. E então o profeta pergunta ao rei Davi: o que devemos fazer com esse homem? Esse homem que tirou a única ovelha daquela pobre família. E o rei imediatamente, furioso, o rei diz: vamos fazer justiça, vamos prendê-lo, vamos dar o castigo. E então, quando ele dá a sentença, ele não sabe que está dando a sentença a si mesmo. O profeta Natã diz: tu és este homem, ó rei. Aquela história é uma parábola do Antigo Testamento. E tem uma grande lição ali na história. A justiça deve ser feita. Justiça deve prevalecer. Mas o rei não percebeu que ele era o objeto da justiça ali. No Novo Testamento, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez também uso de parábolas e Jesus falou a maioria dos seus ensinamentos por meio de parábolas. Ele não falou só em parábolas, mas ele falou a maioria dos seus ensinos, ele ilustrava com parábolas. Então ele usou muito esse gênero de parábolas quando estava ensinando. Ele utilizava histórias nas parábolas para revelar os mistérios do reino de Deus àquelas pessoas que tinham ouvidos para ouvir.
enquanto com as mesmas parábolas ele ocultava as verdades dos corações endurecidos, de homens rebeldes, de maneira que alguns ouviam as parábolas de Jesus e enriqueciam-se com elas. Outros ouviam as mesmas parábolas e eram endurecidos por elas. Então, Cristo usou as parábolas para esse fim. Isso fica claro, por exemplo, em Mateus 13, verso 11, onde o Senhor diz: a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é dado. Jesus está falando aqui acerca de uma parábola que ele tinha contado e os discípulos não entenderam, e Jesus explica a parábola e diz: para vocês foi dado, concedido pelo Deus e Pai, entender os mistérios do reino, mas a eles não. Então eles ouviram a parábola e não conseguiram entender o sentido da parábola, o sentido espiritual da parábola. Certamente eles entenderam a história da parábola, mas não conseguiram extrair o princípio espiritual da história para suas próprias vidas. Então não entenderam a parábola. Porque a parábola é justamente isso. Ela traz consigo um princípio espiritual para a vida. Não é só uma história contada. Ela tem um princípio moral e ainda muito mais um princípio espiritual. E alguns é dado por Deus entender, captar esse princípio. A outros não é dado, fica obscurecido. As parábolas de Jesus tratam de temas como a graça de Deus, o perdão, a justiça e o juízo divino. Exemplos disso, a parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano e a parábola do semeador. Todas essas parábolas e as outras mais que não mencionei aqui, elas estão carregadas destes princípios e desses temas que são, de fato, os temas teológicos da Escritura que nos ajudam a crescer e conhecer mais o Senhor. Então, é necessário esclarecer inicialmente que Jesus Cristo ele não inventou as parábolas. Ele não criou essa forma de contar a história por meio de parábolas. Ele, na verdade, fez uso da literatura antiga, que já apresentava exemplos de parábolas, tanto na literatura judaica, como na literatura de outros povos. Então, já existiam parábolas fora da Bíblia. Falei para vocês, inicialmente, que as parábolas já estavam lá no Antigo Testamento. Mas elas também estão na literatura de outros povos, fora da Escritura. Ela não é um gênero específico da Bíblia. Ela não foi inventada pelo nosso Senhor Jesus, mas era algo muito comum naquele mundo antigo. Então Jesus, conhecendo a maneira de se falar naquela época, ele usa do mesmo artifício, contar parábolas, só que para imprimir verdades espirituais no povo. Então o Senhor toma aquilo que já existia e passa ao povo de Deus. Porém, irmãos, o nosso Senhor Jesus foi o maior mestre no uso de parábolas. Eu vou citar para vocês um estudioso chamado Lockyer. Ele diz o seguinte: quando Jesus apareceu entre os homens como mestre, tomou a parábola e honrou-a, usando-a como um veículo para a mais sublime de todas as verdades. Sabendo que os mestres judeus ilustravam suas doutrinas com o auxílio de parábolas e comparações, Cristo adotou essas antigas formas de ensino e deu-lhes renovação de espírito. Depois de Jesus, as parábolas poucas vezes foram usadas pelos apóstolos. Não há parábolas no livro de Atos. Embora os apócrifos façam grande uso de figura de linguagem, não há parábolas nos evangelhos apócrifos. Entre os pais da igreja, havia um ou dois que utilizavam de parábolas como um meio de expressão. Então,
ninguém usou parábolas, nem no mundo antigo e nem depois do Novo Testamento, como o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi o maior de todos os mestres em falar por parábolas. Portanto, irmãos, fiquem certos de que, através das parábolas, Deus não apenas nos comunica verdades eternas, mas também Ele nos convida a refletir sobre a nossa própria condição diante dEle, a nossa condição espiritual. As parábolas atingem esse objetivo, nos fazer olhar para nós, para a nossa própria condição. As parábolas continuam sendo, até hoje, uma instrução teológica rica e poderosa para nos fazer ouvir a voz de Deus. Elas estão cheias de lições espirituais e cheias de revelação divina. Hoje eu quero tratar com vocês baseado na passagem de Marcos, capítulo 4. Então, por favor, abram nos versos 33 e 34 do Evangelho de Marcos. Eu quero apenas introduzir nesta manhã o tema das parábolas. Eu não vou pregar hoje em uma parábola, mas eu quero começar essa primeira série de parábolas, esse primeiro sermão, introduzindo essa ideia. Então vamos começar no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 33 e 34. Diz assim a Escritura, irmãos. E com muitas parábolas como estas, lhes falava a palavra, conforme podiam ouvi-la. Mas sem parábolas ele não lhes falava. E quando eles estavam a sós, explicava todas as coisas aos seus discípulos. Amém. Curve a cabeça mais uma vez e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante, Senhor Deus, da Tua palavra. E nós rogamos ao Senhor que venha ao nosso auxílio para nos dar o conhecimento, o entendimento, preparar nossa alma e coração para ouvir a voz do Senhor. Ó Deus, seja misericordioso com Tua igreja, com todas as famílias que estão aqui. Que o Senhor Todo-Poderoso nos ajude a compreender as parábolas que estão na Tua palavra. Nos ajude a extrair delas, Senhor, aquilo que é importante para o nosso crescimento, nossa edificação, para o nosso conhecimento, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Dai-nos, Senhor Deus, um coração preparado para ouvir a voz do Senhor pelas parábolas. Nós te suplicamos isso, Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Esse texto de Marcos não são palavras ditas pelo próprio Jesus. Se vocês olharem com atenção para os versos 33 e 34, quem está falando aqui não é Jesus. Segundo lugar, se vocês repararam, esses dois versos não são uma parábola. Elas são um comentário que Marcos, o autor do Evangelho, fez sobre o assunto das parábolas e por que Jesus falava aos discípulos em particular e como ele falava quando estava pregando, ensinando. Então, não são palavras diretas de Jesus, mas do autor Marcos. Marcos fez esse comentário logo após Jesus proferir a parábola do grão de mostarda. Está lá no capítulo 40, dos versos 30 até o 32. Mas antes disso, Jesus já havia dito várias parábolas. O capítulo 4 são várias parábolas no Evangelho de Marcos que são apresentadas uma atrás da outra. E o Evangelho de Marcos é o menor de todos os evangelhos. É o menor entre os sinóticos, os três, Mateus, Lucas e Marcos, e é o menor juntando João. Marcos é o menor. E ainda assim há uma seção em Marcos que trata sobre parábolas.
Isso deve chamar a atenção pelo fato de Jesus, como diz aqui Marcos, se comunicar sempre por meio de parábolas. Note como se inicia o verso 33 e o verso 34. No verso 33, Marcos escreve: "E com muitas parábolas como estas, lhes falava a palavra." Aqui Marcos diz que Jesus ensinava as pessoas à sua volta por meio de muitas parábolas. Observe, muitas parábolas. Parábolas, portanto, são o gênero ou a forma de Jesus comunicar o seu discurso às pessoas. A maneira de ensinar as pessoas. No verso 34, ele conclui e reforça o fato de Jesus falar por parábolas. Está escrito: "Mas sem parábolas ele não lhes falava." Cristo não ensinava sem o uso de parábolas. Aqui nós temos uma expressão positiva e uma expressão negativa. A positiva é que Cristo falava sempre por parábolas. E a negativa é que sem parábolas ele não falava. Isso nos leva a entender, irmãos, que Jesus só ensinava usando parábolas. E toda a sua instrução, ela vinha com uma ilustração por parábolas. Cristo comunicava uma verdade poderosa, elevada, alta, às vezes teologicamente densa, mas ele ilustrava com uma parábola. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para lembrá-los que os evangelhos, todos os evangelhos, os 4 evangelhos, todos os autores foram seletistas. Isso quer dizer que eles escolheram o material que eles iam colocar no seu evangelho, para o melhor fim que eles achavam. Então, por exemplo, se Mateus achou importante contar muitas parábolas de Jesus, ele foi acrescentando várias parábolas que Jesus contou. Mas se para a finalidade que Marcos ou Lucas tinha em mente, não era necessário falar muito sobre as parábolas, eles diminuíram o número de palavras que Jesus usou, o número de parábolas que Jesus usou. Mas sabe o que é mais importante nessa questão da seletividade? É que nem todas as parábolas que Jesus disse foram registradas. Lá no final do Evangelho de João, por exemplo, o evangelista diz claramente: estes sinais, que são os milagres que Jesus fez, estes que foram registrados aqui no meu livro, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Aí João esclarece: se eu fosse escrever tudo o que Jesus fez, não haveriam livros que pudessem conter. Então, João está dizendo que não escreveu todos os milagres, não registrou todos os milagres que Cristo fez, mas alguns, para ilustrar, para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Da mesma forma, o princípio é exatamente o mesmo. Na seletividade, os autores dos evangelhos escolheram algumas das parábolas para ilustrar aquilo que Jesus falava e ensinava. Mas eles não copiaram ou registraram cada uma das parábolas que o nosso Senhor Jesus disse. Mesmo que você olhe para o capítulo 4 de Marcos e diga: Marcos deve estar aqui usando uma hipérbole, porque ele está dizendo que Jesus só falava por parábolas. Então, mesmo que isso seja uma hipérbole, não há nenhum problema em considerar isso aqui uma hipérbole, é preciso também reconhecer, irmãos, que... Obrigado. É preciso reconhecer que, para expressar essa marca principal do estilo e do método de Jesus ensinar, as parábolas,
elas sempre estavam presentes. Então, quando ele diz, ele só falava por parábolas, ele estava dizendo que Jesus falou muito no seu ministério por meio de parábolas, sempre por meio de parábolas. E esse comentário também revela que as parábolas foram essa forma de discurso que o Senhor mais usou em seu ministério. Quando eu paro para pensar sobre isso, eu fico imaginando, nós olhamos o Evangelho, Marcos, Mateus, etc., e começamos a ler ali a história de Jesus sendo contada, a narrativa dos evangelhos. De vez em quando o autor para e entrega a palavra para Jesus. E Jesus então pode ele mesmo falar. Não o autor comentando, mas as próprias palavras que o mestre disse. E quando você analisa as palavras que o Senhor disse, você vai ver como ele falou mesmo muito por parábolas. Às vezes por metáforas e figuras de linguagem que não constituem uma parábola propriamente dita, mas ainda assim o seu discurso era carregado de simbolismos. E as parábolas estão à frente de tudo isso. Eu quero destacar 2 pontos para vocês nessa manhã. Primeiro, provar que Jesus ensinava por meio de parábolas. E esse fato fica muito claro se nós olharmos de modo panorâmico, apenas dá uma visão geral nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas especialmente. João não escreveu parábolas, mas ele aponta vários simbolismos que Jesus usou, como por exemplo, quando ele conta a história, eu sou o bom pastor, vocês são as ovelhas. Aquilo não é propriamente uma parábola, é uma metáfora que Jesus usa, mas ela entra no sentido simbólico da narração de Cristo. Mas se nós considerarmos apenas as ocasiões em que o termo parábola aparece nos evangelhos, vai ficar claro que elas são uma parte dominante do discurso de Jesus. Mateus 13, verso 3, apenas escutem. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo... E então ele começa a contar uma parábola. Mateus ele introduz a parábola do semeador nessa ocasião. E Jesus conta para a multidão reunida aquela história à beira-mar. Eles estão ali sentados ouvindo o Senhor Jesus falar. Ele fala sobre diferentes tipos de solo que representam os diversos modos como as pessoas recebem a palavra de Deus. E essa parábola é o início de uma sequência de parábolas sobre o reino dos céus, lá no capítulo 13 de Mateus. Em Mateus 13, versos 10, 11 e 13, está escrito: E aproximando-se os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? Mais uma vez, Jesus falava por parábolas. Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. E no verso 13, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem. Então, depois que o Senhor Jesus conta a história ou a parábola do semeador, os discípulos questionam porque ele ensina assim, por parábolas. E o Senhor diz que as parábolas revelam os mistérios do reino para aqueles que têm ouvidos espirituais para ouvir, mas ocultam daqueles que rejeitam a mensagem. E lá no verso 13, o Senhor explica que ele usa parábolas cumprindo a profecia de Isaías 6, versículos 9 ao 10. Naquela passagem do profeta, há também um discurso assim. As parábolas servem como um filtro. Aqueles que têm coração endurecido não compreenderão, enquanto os discípulos que buscam a Deus genuinamente entendem as verdades que lhes são explicadas por meio dessas histórias. Ainda no capítulo 13, versos 34 e 35, está escrito: Todas estas coisas disse Jesus por parábolas à multidão, e sem parábolas não lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, dizendo: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Sabe o que é interessante, irmãos?
é que na profecia do Antigo Testamento já estava revelado que o Senhor pregaria por parábolas. Parábolas foi um meio escolhido pelo próprio Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, para que o Filho encarnado comunicasse as verdades misteriosas e grandiosas ao povo por parábolas, por esse gênero tão interessante. Então, depois de contar várias parábolas, como a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e do fermento, Mateus enfatiza que Jesus usava parábolas constantemente quando ensinava ao povo. Isso também cumpre o Salmo 78, verso 2, que fala sobre Deus revelando as verdades pelas figuras das parábolas. Em Mateus 21, 45, e os príncipes e sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que ele falava deles. Aqui Jesus está diante de religiosos e falava com eles por meio de parábolas. Depois da entrada triunfal em Jerusalém, o Senhor contou parábolas direcionadas aos líderes religiosos de Israel, como a parábola dos lavradores maus, Mateus 21, 33 ao 44. E nessa parábola, ele descreve como Israel rejeitou as profecias e, por fim, rejeitou o próprio Filho de Deus. Os fariseus entenderam naquela parábola que Jesus estava se dirigindo a eles. E isso, obviamente, aumentou o desejo dos fariseus de prender Jesus. Porque Jesus não simplesmente pregava, mas ele apontava os pecados. E os fariseus viram isso. Em Mateus capítulo 22, verso 1, então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo, e então mais uma parábola sai da boca do nosso Senhor Jesus. Jesus continuava falando aos fariseus, aos saduceus, no templo, e ele falava por parábolas. Ele falou a parábola das bodas, onde um rei prepara um grande banquete de casamento para o seu filho, mas os convidados recusam o convite. Isso mostrava e simbolizava Israel rejeitando Jesus, o Filho de Deus, o Messias, e Deus chamando os gentios para fazerem parte do reino. A gente olha aqui para o Evangelho de Mateus, irmãos, veja, eu também fui seletivo aqui. Eu estou citando apenas passagens em que o termo parábolas aparece. Mas há muitas parábolas que são contadas em que ele não diz que é uma parábola. E falou-lhes, e conta uma parábola. Mas não é só Mateus que fala sobre isso. Olhem para o Evangelho de Marcos. Marcos 3, verso 23. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Cristo conta uma parábola para explicar essa questão. Marcos 4, verso 2. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Marcos 4, versos 10 e 11. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele lhes disse, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que não entendam. Marcos 4,13. E disse-lhes, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Marcos 4, verso 30. E dizia, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o compararemos? Marcos 4, o texto que lemos essa manhã, 33 e 34. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, conforme que podiam compreender. Sem parábolas nunca lhes falava, porém
Em particular, explicava tudo aos seus discípulos. Marcos 7, verso 17. E quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Marcos 12, verso 1. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de sebe e edificou um lugar e construiu uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. Veja, aqui em Marcos 12, mais uma vez ele fala por parábolas e a parábola é apresentada. No Evangelho de Lucas, o Senhor também usou muitas parábolas. Lucas 8, verso 4. E ajuntando-se uma grande multidão e vindo de várias cidades ter com ele, disse por parábolas. Lucas 8, 9 e 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Lucas 12, 41. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? Lucas 13, verso 6. E dizia esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não a achando. Lucas 14, 7. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes. Percebe? As pessoas que procuravam os primeiros bancos, Jesus falou com elas por parábolas. Coisas tão simples, tão comuns, mas Cristo falava por parábolas. Lucas 18, verso 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Cristo ensinava sobre a oração por parábolas, contando parábolas. Lucas 18, verso 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Cristo ensinou àquelas pessoas cheias de si, orgulhosas, arrogantes, que confiavam sempre em si mesmas. Cristo ensinou-as por parábolas. Lucas 19, verso 11. E ouvindo eles isso, prosseguiu Jesus e contou uma parábola, por estar perto de Jerusalém e por lhes parecer que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Lucas 20, verso 9. E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. Irmãos, os evangelhos estão cheios, apesar da seletividade, apesar de não incluírem todas as parábolas de Cristo, eles estão cheios de apresentações do nosso Salvador por meio de parábolas. Esse fato que nós constatamos por si só, irmãos, já deve nos mostrar quão importante é olhar para as parábolas do nosso Senhor Jesus. Porque ele sempre falava por parábolas. E nunca sem parábolas lhes falava. Isso deve nos fazer desejar aprender as parábolas, entender, saber interpretar as parábolas que Jesus Cristo contou. Muitas delas, irmãos, para o nosso enriquecimento, são explicadas pelo Mestre. Sabe como isso é maravilhoso? Porque ele não explicou para as pessoas do seu tempo, ele explicou para os discípulos, para nós que temos a revelação. Muitas delas o Senhor dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está dizendo: quem não tem ouvidos para ouvir, não vão ouvir. A própria comunicação de Cristo é simbólica aqui. Porque
porque todos têm ouvidos para ouvir. Mas o que Jesus estava dizendo era aqueles que vão receber a instrução espiritual, aqueles que vão abrir o coração para receber o ensino por meio da parábola, que vão entender melhor o reino de Deus por meio das parábolas. Era isso que o Senhor estava dizendo. A grande questão que nós devemos nos perguntar é a seguinte: em relação às parábolas, tantas parábolas na Escritura, especialmente no Novo Testamento, a questão é: por que Jesus Cristo usava parábolas? Ele não poderia expressar as verdades espirituais e teológicas de maneira direta, como alguém conversa com outra pessoa, sem enigma, sem charada, sem nada assim? Certo que ele poderia fazer isso, irmãos. Mas considere algumas razões pelas quais o uso de parábolas era eficiente. Provavelmente razões que Cristo também enxergou e as utilizou por conta disso. Primeiro, as parábolas são histórias envolventes e são histórias atraentes. Um exemplo claro disso é a parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25 ao 37. O Senhor usa essa parábola para responder à pergunta: quem é o meu próximo? Jesus poderia ter dito: olha, todo o que está do seu lado é o seu próximo. Todo o que você conhece na sua cidade é o seu próximo. Mas ele preferiu falar essa mesma coisa por meio de uma história. Porque as histórias são envolventes. As histórias elas são atraentes para as pessoas. As pessoas gostam de histórias. As pessoas gravam histórias. A história da parábola do bom samaritano, ela tem muitos elementos dramáticos. Um homem é atacado por ladrões, líderes religiosos ignoram o necessitado, um samaritano, inimigo dos judeus, inesperadamente é o homem compassivo. Então, o enredo prende a atenção do ouvinte e também desafia os conceitos que eles tinham naqueles dias. Era um judeu esperar que um samaritano lhe ajudasse, era simplesmente impensado. O judeu sabia que se tivesse caído no chão e um samaritano passasse, o samaritano ia chutar ele e não ajudá-lo. Veja, passa um líder religioso judeu e vê um judeu, seu irmão, no chão, e ele olha de lado e vai embora. Mas aí então vem o elemento forte da parábola. Vem um samaritano e tem compaixão dele. E Jesus está contando essa parábola para judeus. Quem é que fez o bem? Os judeus têm que dizer: foi o samaritano. Então, ele conta essas verdades que nós poderíamos falar de outra forma, mas ele conta por meio de histórias em parábolas, irmãos. Ora, imagine, por exemplo, um professor de ética que está explicando conceitos elevados como empatia, justiça, etc. São coisas que não é fácil falar para as pessoas, explicar conceitualmente. Mas você pode fazer isso de outra forma. Esse professor, em vez de apenas dar uma definição para os seus alunos, ele conta a história de um jovem que ajuda um estranho em apuros, mesmo quando todos ao redor ignoram. Os alunos vão ficar bastante curiosos para saber como termina essa história. E isso vai fazer com que eles reflitam sobre as suas próprias atitudes. Então, veja, isso é ética. Um ensino de ética. Mas ele é muito mais forte e marcante e envolvente quando ele é passado por meio de uma história. Jesus sabia disso. Então ele contou muitas histórias por parábolas,
como essa, envolventes, marcantes. Esse é o poder envolvente que permeiam as parábolas. 2. As parábolas são histórias fáceis de lembrar. Nós estamos muito mais inclinados, meus irmãos, a nos lembrar de uma história do que de uma elaboração teológica que é contada durante uma pregação. Eu posso falar para vocês da doutrina da justificação pela fé e elaborar teologicamente, corretamente essa doutrina, ponto por ponto. E eu posso contar uma história sobre essa verdade doutrinária. E vocês vão lembrar mais da história do que de uma exposição técnica e teológica da doutrina. Então, as parábolas são histórias fáceis, irmãos. A parábola do filho pródigo, em Lucas 15, do 11 ao 32, é a história de um filho que desperdiça sua herança, arrepende-se e é recebido pelo pai amoroso. É uma das parábolas mais citadas na Bíblia, a parábola do filho pródigo. Ela é simples, é uma narrativa que não tem grandes coisas, aliás, grande tecnicidade. Ela é simples porque é uma história comum, mas ela combina uma carga emotiva muito grande, faz com que a mensagem da graça de Deus permaneça viva na memória dos ouvintes. Agora, pense em um pai que quer ensinar o filho sobre a importância de administrar bem o seu dinheiro. Finanças. Eu quero ensinar meu filho a poupar, a administrar corretamente recursos. Em vez de apenas dizer, não gaste tudo de uma vez, o pai conta uma história de duas crianças. Uma gastou a sua mesada toda no primeiro dia e ficou sem dinheiro pelo resto do mês, enquanto que a outra criança economizou e conseguiu comprar algo melhor depois. Veja, as crianças se lembrarão da história e do ensinamento do pai com muito mais facilidade. Porque a história marca. É fácil de lembrar. 3. As parábolas são histórias que estimulam a mente à reflexão. Elas contêm elementos que devem ser estudados cuidadosamente. É como examinar, por exemplo, um enigma. Alguém conta uma coisa para você, uma charada para você, e você fica pensando naquela história, os elementos que estão ali. A parábola é exatamente assim, irmãos. Cristo falava por parábolas, então as pessoas tinham que observar o que significava cada elemento daquela história. Quem é o filho pródigo, quem é o filho que não... o outro irmão que estava ali aborrecido, quem é o pai, qual é o significado da recusa, etc. Então você tem que olhar para cada elemento da parábola e tentar compreendê-lo. É preciso atenção e reflexão para se chegar ao entendimento certo. A parábola do semeador, por exemplo, ela descreve 4 tipos de solo que apresentam diferentes formas de receber a palavra de Deus. Elas representam corações. Os discípulos não compreenderam o seu significado imediatamente. E Jesus explicou que a mensagem exigia atenção e discernimento espiritual. Olhe lá para Mateus 13, do 18 ao 23. Assim, irmãos, a parábola ela vai forçar o ouvinte a refletir sobre a sua própria condição espiritual. Olhem para as parábolas, examinem as parábolas, deem atenção a elas e extraiam delas aquilo que Deus tem para nos dar. 4, as parábolas são histórias que aguçam a consciência do homem. O inferno é mostrado como uma fornalha de fogo ardente, e a consciência é como um verme que come a mente do homem. Diante dessas imagens que nós encontramos aqui nas Escrituras Sagradas, a consciência do homem fica incomodada. Observe a narrativa do homem rico e Lázaro em Lucas 16. O Senhor descreve a realidade do tormento do inferno
através da figura do rico que viveu em luxo, sem compaixão nenhuma do mendigo Lázaro. Essa imagem do inferno como um lugar de tormento ardente, a impossibilidade de voltar à vida, fazem com que os ouvintes sejam confrontados com as consequências eternas de suas ações. Então, parábolas têm um efeito na consciência do homem. As parábolas levam à reflexão. Vocês estão percebendo que há uma variedade de elementos, né, de motivos pelos quais falar por parábolas é bom? As parábolas foram usadas pelo Senhor também por causa deste poder que nós estamos vendo aqui. Elas afetam a imaginação, elas levam à reflexão, elas são fáceis de lembrar, todas estas coisas que estamos vendo aqui. Mas veja alguns pontos mais. As parábolas são histórias que preservam a verdade, mesmo considerando o mundo como dinâmico, mudando o tempo todo. A própria linguagem, a linguagem muda. Se você olhar algo que foi escrito aqui no Brasil há 200 anos atrás, e você for ler, você nem vai conseguir ler bem. Porque é um outro português. A linguagem mudou. Mas, além disso, o significado da linguagem muda. Ela vai também, de maneira dinâmica, trazendo outros significados. Mas as parábolas, irmãos, não. Elas são permanentes, o significado delas. Esse é um outro ponto bem interessante, irmãos. Na parábola do trigo e do joio, Mateus 13, 24 ao 30, o Senhor usou a imagem do trigo e do joio permanente como algo que não muda em todas as épocas. A distinção entre o bem e o mal, a certeza de um juízo final, tudo isso são conceitos universais e atemporais. Mesmo que a linguagem mude ao longo de todos os séculos, os símbolos que o Senhor usou aqui, joio e trigo, continuam claros, continuam compreensíveis para todo mundo. Todo mundo sabe que o trigo é bom e o joio é ruim. E o trigo usa, o joio queima. Então ele usa elementos comuns dos seus dias, mas que até hoje são bem entendidos por todos nós. São compreendidos por todos nós. Sexto, as parábolas são histórias que despertam o interesse. Na parábola do grão de mostarda, em Mateus 13, Jesus compara o reino dos céus a uma pequena semente de mostarda que cresce e se torna uma grande árvore. Imagine, irmãos, você falar, por exemplo, de uma semente minúscula e essa semente do tamanho da cabeça de um alfinete, ela vai se transformar numa árvore gigante que os pássaros vêm e fazem ninho e descansam sobre ela. É claro que você imaginar o crescimento dessa árvore, o que aconteceu com uma pequena semente, traz à mente o interesse, desperta o interesse. Leva as pessoas a refletir sobre algo aparentemente insignificante, como uma semente tão pequena, como isso pode se tornar algo grandioso. As parábolas fazem isso. E, finalmente, irmãos, as parábolas são histórias que tornam conhecidas novas verdades às pessoas interessadas. Sabe, quando você quer aprender a palavra de Deus, você diz, olha, eu conheço alguma coisa da Bíblia, mas eu tenho interesse de saber mais. Pois, através das parábolas, Cristo revelava mais e mais o reino de Deus. Então, era uma maneira de acrescentar conhecimento às pessoas. As parábolas são histórias que ocultam a verdade de pessoas rebeldes e desinteressadas. Aqui as parábolas servem como uma espécie de juízo. Você ouve a verdade, você é chamado a obedecer à verdade,
Mas essa verdade é levada com o propósito de endurecer. A pessoa ouvirá e não crerá, rejeitará e continuará preso na incredulidade. Exatamente o que aconteceu com o Senhor Jesus quando ele veio ao mundo. O profeta diz o seguinte, aqui no Novo Testamento: esse menino, ele está nascendo, estou aqui parafraseando, ele está nascendo para a glória de muitos homens, para a salvação de muitos homens e para a ruína de tantos outros. Então, Cristo é para a salvação e para a perdição. Aqueles que recebem Cristo, salvação. Aqueles que rejeitam Cristo, perdição. Aqueles que ouvem as parábolas se enriquecerão, mas aqueles que não dão ouvidos serão endurecidos mais e mais. As parábolas são histórias que acrescentam mais conhecimento da verdade aos que buscam por ela. E assim, meus irmãos, a riqueza de falar por parábolas foi muito aproveitada pelo nosso Senhor Jesus, o mestre dos mestres na arte de contar parábolas. As parábolas bíblicas, especialmente aquelas que o Senhor Jesus ensinou, elas são cheias de importância. Lembrem da observação do evangelista Marcos, após uma longa sessão de parábolas que Jesus contou. O texto que nós lemos. E com muitas parábolas como estas, lhes falava a palavra, isto é, a revelação de Deus, conforme eles podiam ouvir. Mas sem parábolas, ele não lhes falava. E quando eles estavam a sós, explicava todas as coisas aos seus discípulos. A partir da próxima semana, com a graça de Deus, irmãos, nós vamos examinar literalmente as parábolas e extrair delas o ensino que ela contém, para a glória de Deus. Vamos curvar nossas cabeças e orar ao Senhor. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, nosso Mestre e Salvador.